A gemologia é uma especialidade da geologia que estuda as gemas, conhecidas como pedras preciosas. A função principal de um gemólogo é a identificação e avaliação das pedras naturais, sejam elas orgânicas como pérola, marfim e corais, ou de origem inorgânica, como diamante e esmeralda. Quando elas, depois delas lapidadas, por exemplo, quando elas estão dentro de uma joia, ou mesmo antes de colocar nas joias, eu aprendi a qualidade, identificá-las para começar, né? Porque existem muitas pedras diferentes, de cores iguais, mas tem que identificar qual a qualidade delas, qual a espécie delas, né? Segundo Kátia Reis, no varejo as pessoas apenas sabem as informações que estão na etiqueta e o contato com um gemólogo é fundamental. Eu estudei as pedras preciosas, mas eu acabei aprendendo sobre todos os metais preciosos também, que são o ouro, a prata também é um material precioso, e o platino, no caso, tungstênio, a gente aprende sobre isso, e eu tenho assim, muito mais de informação para dar. Por exemplo, na porcentagem do ouro que é usado nos metais, como os brasileiros gostam muito do ouro 18, os portugueses usam o ouro 19, e isso quer dizer a quantidade de ouro que tem dentro desse, no caso, a quantidade de ouro e a quantidade de alói que tem dentro do metal. Então, esse tipo de informação normalmente as pessoas não têm. Então, com uma consultora, que é o que eu sou uma consultora de joias, eu consigo dar muito mais informação para o cliente e para fazer ele, então, não só no visual e no custo daquilo, fazer uma escolha um pouquinho mais consciente, né? Muitas pessoas procuram Kátia Reis porque não sabem o que fazer com algumas pedras que têm. Kátia, então, ajuda a decidir o que fazer com elas. Além de renovar peças únicas, Kátia customiza e dá vida às joias dos sonhos. Seja gravando, reconstruindo uma peça existente ou começando do zero, através do seu conhecimento e experiência. Sim, eu tenho os meus fornecedores e tenho profissionais que sabem fazer isso, no caso, né, um ourives ou quem coloca a pedra num anel, ou quem então faz os polimentos, ou os desenhos, ou o formato, no caso, dentro do 3D, e depois tira todo esse processo de fazer peças novas, né? Eu tenho esses contatos, essas pessoas que trabalham comigo, são todas no atacado. Então, o diferencial é que você tem acesso ao preço de atacado. Eu tenho um estúdio, onde eu recebo as pessoas com horas marcadas, e então eu não tenho o custo de uma loja com vitrine, no caso, que é um custo altíssimo, porque então o custo é muito alto, e lógico que as lojas repassam isso para o cliente. Kátia se formou há 6 anos e a empresa surgiu logo em seguida. O estúdio dela é dentro de um cofre, onde as preciosidades estão bem seguras. Ela pode ser contatada pelas redes sociais ou pelo 347 da Jane Street. Por exemplo, se eu pegar 2 pedras iguais como essas ametistas que tem aqui, eu consigo combinar e fazer um brinco tanto dos de pendurar como esses de atarrachar, né? Ou então, por exemplo, aqui, fazer um anel muito bonito. Ou quem sabe, um pingente. No inventório de Kátia há muita preciosidade. Então, eu tenho um pouco de estoque, eu carrego um pouco de estoque, por exemplo, aqui são anéis de noivado, todos com diamantes, tem diferentes ouros, 14, 18. Tenho muitas pedras de cor, né, que então é a minha especialidade. Você consegue encontrar raridades como essa opala e as águas marinhas. Tem umas pedras do Brasil, essa, por exemplo, é do Brasil, é um citrino. Eu fiz esse anel maravilhoso com ouro 18. E tenho também correntes, eu tenho alguns modelos para mostrar, mas normalmente o que eu faço é o cliente vem aqui, eu mostro os modelos diferentes, eu tenho catálogos, e aí o cliente vai escolher o comprimento,
o ouro. As pérolas são um material orgânico formado dentro de moluscos, como ostras, amêijoas e mexilhões. Moluscos são animais aquáticos que possuem concha. A parte inferior dessa concha é forrada com a substância chamada madrepérola, ou nácar. As pérolas são consideradas muito valiosas. Sua principal finalidade é a confecção de joias, como colares, brincos e broches. Mas as pérolas é muito interessante porque elas eram conhecidas como as pedras da fertilidade. Elas eram muito dadas às mulheres com o sentido de fertilização, né? De serem mães. Então, quando teve uma época que usavam muito quando as noivas se casavam, e ainda se usa muita pérola com roupas de casamento, né? E quando elas dão à luz a um filho, que na verdade eu pessoalmente, vou contar uma história, estou usando hoje por coincidência, esta pérola negra foi o meu primeiro presente de Dia das Mães. Uma sugestão ótima, principalmente porque as pérolas, elas são, principalmente quando elas são cultivadas, né? Elas têm um preço muito razoável.